Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Oi, queridos, hoje eu preparei essa aula porque na quinta-feira eu tenho uma reunião, eu não posso perdê-la. Então, para que vocês não percam nenhuma aula, né? Porque no momento que se perde uma, duas, e aí vocês acabam meio que esfriando, né? Então eu estou gravando essa aula, é a primeira vez que eu faço isso, eu nunca fiz uma aula assim, gravar uma aula para ninguém, né? Então, estou falando de forma ao vivo, né? Então, é um pouco estranho, mas eu acho que vale todo o esforço para que vocês não percam essa caminhada, tá? Então, eu já tinha até esquecido de colocar o fone de ouvido, mas vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao livro de Provérbios, que ele já tinha sido iniciado, e nós temos a sabedoria em oposição à loucura. Então, nesse livro nós temos vários contrastes que se repetem ao longo de todo o livro. Eles ajudam a esclarecer o sentido de muitas palavras-chave. Então, agora nesse ponto aqui nós temos sabedoria em oposição à loucura, justiça em oposição à impiedade, bem em oposição ao mal, vida em oposição à morte, prosperidade em oposição à pobreza, honra em oposição à desonra, permanente em oposição a transitório, verdade em oposição à falsidade, ação em oposição à preguiça, amigo em oposição ao inimigo, prudência em oposição à precipitação, fidelidade em oposição ao adultério, paz em oposição à violência, boa vontade em oposição à ira, Deus em oposição ao homem. Então esse livro ele não segue uma linha histórica, porque é um livro de ditos populares, só que orientados por Deus, né, trazendo sabedoria para Salomão. Lembrando que Salomão, ainda bem jovem, nós temos 3 livros escritos por Salomão na Bíblia, né? Quando ele está bem jovem, ele escreve Cantares, ou também conhecido como Cântico dos Cânticos. Depois, na idade adulta, ele escreve Provérbios, quando ele acaba, né, também por pedir sabedoria ao próprio Deus. E a gente sabe que quase chegando a um determinado ponto da vida dele, ele começa a fazer muitas tolices, entre elas, né, criar um harém com várias mulheres estrangeiras, e diante disso começou a adorar outros deuses. Mas a gente tem a grande convicção da salvação de Salomão, até porque no último período da vida dele, ele escreve Eclesiastes, declarando que tudo na vida, longe de Deus, com Deus à parte, tudo se torna vaidade. Então a gente consegue entender que houve uma certa reflexão por ele, né, fazendo com que ele tivesse um pensamento diferente e, acima de tudo, também chegando à conclusão que tudo aquilo que ele havia feito não tinha sido bom, né? Então aquilo tinha afastado de Deus. Então vamos falar agora um pouquinho
do livro de Provérbios, falando dele do resumo, é porque o telefone tocando ao mesmo tempo é complicado, mas então o livro de Provérbios, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia, é uma coleção de sabedoria, prática e conselhos para a vida. Ele contém uma série de provérbios, adágios e ditos que oferecem orientação sobre como viver uma vida justa, sábia e próspera. Então aqui está uma visão, né, panorâmica bem completa desse livro, no qual nós temos a introdução, Provérbios do capítulo 1 ao versículo 7, 1 ao 7. O livro começa com uma introdução que estabelece o propósito dos provérbios, que é adquirir sabedoria e disciplina, compreender os ensinamentos da justiça, do juízo e da equidade, dar prudência aos inexperientes e conhecimento aos jovens. A sabedoria é de tamanha importância, por quê? Porque ela acaba nos conduzindo às melhores decisões, ao que falar, a como agir, ao qual você às vezes, em muitos momentos, precisa silenciar. Então a sabedoria, né, e os orientais, eles dão muito valor para a sabedoria, porque eles creem claramente que a sabedoria ela não é humana, né? Então tudo isso é muito importante. Então os provérbios de Salomão, a partir do versículo 8, né, capítulo 1, versículo 8, nessa seção encontramos uma série de provérbios atribuídos a Salomão. E aí os temas abordados incluem a importância de ouvir os pais, evitar más companhias, buscar a sabedoria e evitar a imoralidade. Então logo no capítulo 1, versículo 8 e 9, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então nós temos o que aqui? Claramente, provérbios recomendando que se ouça pai e mãe, porque são pessoas mais experientes, pessoas que querem o bem dos próprios filhos, né? Depois nós temos o que acontece com quem fica rico por meio da violência, é isso, acaba sendo morto. E é importante a gente lembrar que até mesmo os traficantes ou pessoas que se utilizam do mal para viver, você não encontra nenhum deles, né, com idoso, mostrando que o crime, né, acaba atingindo a própria idade da pessoa, né, porque você vê que a violência acaba sendo, de alguma forma, trazendo a perda de vida dessas pessoas que vivem disso também, né. Também coloca aqui que Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Então Deus ele se agrada tremendamente de quem pratica a justiça e, acima de tudo, Deus está sempre vigilante, guardando todos aqueles que fazem a sua vontade, né, através da própria obediência. Também coloca aqui que adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Isso é, que você, se você tem talento, você tem dons, não falamos apenas da parte financeira, mas tudo que você puder fazer para o Senhor, que você faça sempre o melhor, né? E aqui ele coloca a sua terra produz de melhor. Então exatamente o que você puder oferecer ao Senhor, que você procure oferecer com excelência, tá? Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Também é algo recorrente algumas pessoas perguntarem: professor, mas é tão estranho, depois que eu me converti e parece que tantas situações acontecem na minha vida, eu vejo que o ímpio ele faz uma série de coisas e nada acontece. No entanto, parece que ao final de alguma coisa que eu simplesmente faço, logo acontece alguma coisa. E exatamente porque você é guardado pelo Senhor e Ele tem prazer em te corrigir, em te tornar uma pessoa melhor,
né, fazendo com que todos os seus caminhos sejam orientados por Ele, né? Também tem aqui, sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Então muita gente está sempre preocupada em fazer a obra de Deus dentro do templo. E a obra de Deus, ela é extensa, ela está presente no nosso dia a dia, né? Então você pode estar fazendo isso. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Lembre-se sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Eu costumo falar que é o nosso cartão de visita, como nós nos apresentamos diariamente. Se você está sempre se apresentando para as pessoas de uma maneira tranquila, educada, respeitosa, esse é o teu cartão de visita. Então não adianta a gente tentar agir de uma forma num determinado dia ou um determinado local, mas se no teu dia a dia você não consegue. Por quê? Porque a verdade vai acabar aparecendo. Então é importante que você se discipline a tentar, né, encontrar uma forma prudente e sábia de se dirigir às pessoas de forma respeitosa, que a tua palavra seja sempre de verdade, que tua palavra não seja, você não se envolva em contendas, em fofocas, enfim. Então tudo isso acaba se tornando, por quê? Porque você transfere para o outro a sua própria identidade, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Então, o que você pensa, e aí, se você sabe que aqueles pensamentos não são bons, você vai fazer o quê? E aí traz sempre aquela lembrança de Lamentações, no qual Jeremias, o que ele estabelece? Diante de Israel, que já estava destruído, né? E aí simplesmente ele coloca: quero trazer a lembrança, quero trazer à minha mente tudo aquilo que me faça ter esperança. Então o que? Momentos bons, situações de promessas, enfim, para que você encontre forças no teu caminhar. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferiu os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Então, às vezes as pessoas, por um simples momento de prazer, uma simples noite de prazer, se envolvem com relacionamentos que simplesmente podem só destruí-lo. E Deus orienta que simplesmente não é bom que você fique em situações, principalmente, que venham lhe trazer algum tipo de problema futuro, né? A gente sabe que os dias de hoje são difíceis, a vida tem sido cada vez mais as pessoas têm dado pouco valor, né? Então, não deixe de que a questão de adultério, a questão de situações que você saiba que aquilo não vai agregar nada na tua vida, muito pelo contrário, só vai entristecer o coração de Deus em relação a você, né? Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Então, gente, a gente precisamos ser pessoas que sejam fita isolante da discórdia entre irmãos, mas que a gente tenha sempre pensamentos de paz, pensamentos que venham fazer com que as pessoas permaneçam unidas em amizade. Procure olhar para as pessoas, para suas qualidades, tente focar menos nos seus defeitos, porque todos nós temos esse problema, né? Nós temos defeitos, somos imperfeitos, e aí é importante que a gente tenha essa tolerância um para com o outro, né? Também existem, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então,
aqui em Provérbios diz que quanto mais você se aplica em conhecer a Deus, e exatamente o que vocês estão fazendo, vocês estão tentando o quê? Cada dia mais conhecer mais a palavra de Deus, que ali ele nos dá a orientação, e é o único lugar existente que Deus se pronuncia para falar, né, de forma escrita para todos nós. Então, a Bíblia é aquele manual que o próprio Deus nos concedeu para nos dar orientação, para que tenhamos uma vida frutífera, né, aqui na terra, nesse período terreno. Também o Provérbio dos Sábios, que começa a partir do capítulo 10 e vai até o 24, então essa seção apresenta uma coleção de provérbios adicionais atribuídos a vários sábios. Os temas abordados incluem a importância da justiça, da honestidade, da diligência no trabalho, do uso adequado da língua e do cuidado com a sabedoria. Aquele que aceita, capítulo 10, versículo 17, aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. E a gente sabe claramente que se você ouve aquilo no qual você errou, está disposto a melhorar naquele sentido, você é uma pessoa sábia. Se você nunca aceita e você acha que nunca erra de forma alguma em nada, aí é algo preocupante, né? Também fala que quanto mais você fala, mais está perto de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Então vou repetir. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quem ficar confiador de alguém, de qualquer um, acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Então, muitos problemas que nós temos dentro das igrejas é a questão, às vezes, de coisas emprestadas, né? Dinheiro emprestado, situações nas quais você vende um carro, ou você vende uma casa, e aí aquilo é feito por palavra. Gente, para que se tenha prudência, procure sempre fazer as coisas, sempre através do papel, como se você estivesse fazendo com uma pessoa estranha. Você vai dar prioridade para aquele que é teu irmão na igreja, amém, mas procure fazer com todas as questões envolvendo todos os princípios da lei humana. Por quê? Porque aquilo acaba você fechando brechas ou oportunidades para o inimigo atrapalhar ali, né? Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Então, quem age com bondade faz bem a si mesmo. Tudo aquilo que você faz de bom, de alguma forma, acaba se tornando como se fosse um espelho para você mesmo. O bem-estar e aquela questão do próprio Espírito Santo que está em você acaba se manifestando de alguma forma. E aquele bem-estar, ele está presente no teu coração, né? Também nós temos que a beleza na mulher sem juízo é como a joia de ouro no focinho de um porco. A beleza da mulher sem juízo é como a joia de ouro no focinho de um porco. Então, para aquelas pessoas que veem apenas as outras através da beleza, isso pode acabar se tornando uma armadilha, né? Então, é importante a gente observar, né, a forma como a pessoa se comporta, age, que tenha sabedoria, né? Que tenha integridade, principalmente. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Então, o que ele está falando? Na realidade, o Provérbios está falando que tem pessoas que às vezes agem de forma despreocupada e sai gastando tudo que vai encontrando pela frente, dando dinheiro para todo mundo, agindo sempre de forma, né, descuidada. Mas ele nos orienta também que aqueles que também são econômicas demais, que acabam não fazendo nada na vida, só pensando em adquirir dinheiro, guardar dinheiro, enfim, e isso também acaba se tornando um problema, né? Então ele coloca sobre equilíbrio, né? Que é você simplesmente ser generoso, né?
mas também ser prudente. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Então, tem pessoas que às vezes querem bancar o rico e às vezes gastam com coisas em decorrência de aparência para os outros, né? E acabam passando necessidade. E isso é uma tolice, né? Também nos fala sobre o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Eu acho isso aqui importantíssimo. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, porque ele vai reagir de uma maneira brusca, né? Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado, ok? E aqui ele também fala sobre a questão do tolo que pensa sempre que está certo. E isso é impressionante mesmo, porque o sábio ele vai sempre ouvir para poder analisar, refletir e aquilo que pode somar na sua própria concepção. No entanto, o tolo ele é rápido, né? Quando alguém já fala algo para ele de uma maneira abrupta, ele corta aquele pensamento. E aí mostrando exatamente a tolice, né? Também nós temos aqui no capítulo 12, versículos 19 a 20, a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Importante, né? Se você fala sempre a verdade, você não tem que se preocupar com o que falou, né? Porque é a verdade, então ela está sempre ali. E aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Também no capítulo 13, o orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar também é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então é um bom ponto para se refletir também, né? Também no capítulo 13, versículo 16, o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Então, se tem algo que veio ao teu coração, te agitou, pare um pouco, pense um pouco, dê alguns minutos para que você não haja de forma precipitada e venha encontrar problemas. A Bíblia nos orienta em relação a isso em muitas passagens, né? Mas a gente precisa ter isso em mente, né? Quem não castiga o filho não ama, quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Também no 14, a pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldade. Mas o tolo, ele é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Também nos orienta aqui no capítulo 14, versículo 29, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Também no 15, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. E exatamente é isso que às vezes eu falo em algumas reuniões, né? Que as pessoas têm a forma de pensar diferente, mas você que é sábio deve esperar para que as opiniões divergentes ou diferentes da sua, elas possam ser ouvidas e analisadas por ti, porque em muitos momentos nem todos nós vamos conseguir ter o mesmo ponto de vista em relação a tudo. E às vezes, um momento que alguém vem com pensamentos diferentes, pode agregar aquilo que você tem como pensamento. Tá? Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então, a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. E aí a gente já viu que a alegria ela não deve
para nós cristãos, elas não devem estar ligadas apenas às circunstâncias, tá? A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Também temos saber dar uma resposta, é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Prestem atenção nisso, gente. Principalmente ao dar uma resposta no WhatsApp, ou enfim, escrever um e-mail, ou qualquer que seja a forma que você possa se dirigir a alguém. É importante você saber como responder, porque às vezes a pessoa pode até ser agressiva naquele sentido, mas você como servo de Deus, precisa ter uma resposta de alguém sensato, equilibrado, para que venha o quê? Simplesmente fazer com que aquela pessoa venha refletir de uma maneira melhor. Poxa, eu falei de uma maneira áspera, e agora eu recebo uma palavra de paz, de alegria. Caramba, a pessoa acaba passando vergonha, né? As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Tá vendo, gente, como é que isso é tão atual como naquele período? As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Isso tanto na parte escrita quanto na falada. Tem pessoas que são imediatistas, né? Falam pelos cotovelos, falam sem parar para pensar, para refletir, e aí depois arrumam os problemas, né? Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Se nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então, ter paciência, ter controle, ter um domínio próprio é importantíssimo, né? É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, né? Falando claramente da tua saúde mental, da tua saúde emocional. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então Deus tem mecanismos de fazer com que cada pessoa se mostre realmente da forma como ele é, como cada uma é, né? Até mesmo de forma interna, né? O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois ele acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, uma pessoa que é sábia, ela está sempre disponível para aprender algum tipo de situação ao qual lhe é apresentada. Então, o conhecer, o saber nunca é demais, né? Um homem pode herdar de seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide, quem fica fora, mas quem decide é Deus, o Senhor. Só um minutinho. O telefone não para de tocar. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor.
Qualquer tolo pode começar uma briga, quem fica fora dela é que merece elogios. Os pensamentos de uma pessoa são como uma água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Nós sabemos que a vingança é uma prerrogativa do Senhor, né? Então precisamos deixar nas mãos dele, né? Também os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa como uma mulher briguenta. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Também é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de a casa com uma mulher briguenta. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Eu vou dar uma interrupçãozinha aqui com vocês, só para beber um pouco d'água e já continuo, tá? Dando continuidade aqui, agora eu coloquei um óculos porque eu estou com um terçol aqui que está me incomodando demais, e para a leitura assim perto acaba me facilitando, né? Então temos alguns provérbios de Salomão e que eles são copiados por Ezequias. No passado nós não tínhamos essa identificação, né? Imaginava-se que eram todos de Salomão, mas eles foram copiados, né? Então nós temos provérbios adicionais atribuídos a Salomão, mas que foram copiados por Ezequias, rei de Judá. E esses provérbios aqui, eles tratam de temas como a humildade, a paciência, a moderação e a importância de ter um coração sábio. Capítulo 26, versículo 4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Também tem uma outra orientação aqui, capítulo 27, versículos 1 e 2. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Também capítulo 27, versículos 5 e 6. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Também no capítulo 28. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que você, se você a tivesse elogiado. Também quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Capítulo 29. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Também os provérbios de Agur. Então essa seção apresenta os provérbios de Agur, um sábio cuja identidade exata ela é desconhecida, né? E agora ele fala sobre a natureza de Deus, a importância de buscar sabedoria e a moderação em todas as coisas. Então aqui ele coloca no capítulo 30, versículo 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Também no capítulo 30, versículos 8 e 9. Não me deixes mentir, não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus.
Também nós temos aqui conselhos da mãe do rei Lemuel, que fala sobre a importância de reis e líderes agirem com justiça, né? Também nós temos aqui na parte final o elogio à mulher virtuosa, né? Então, o livro de Provérbios ele fornece conselhos práticos, atemporais, independente do período, do tempo, né? Para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Ele nos ensina sobre a importância da sabedoria, do temor a Deus, da justiça, da honestidade, da prudência e do cuidado com as palavras que falamos. Os provérbios oferecem uma base sólida para tomarmos decisões sábias e vivermos de acordo com os princípios divinos. Pode não parecer, mas como falei logo no início, provérbios são conselhos, né, sábios, que uma vez que consigamos executá-los diariamente na nossa própria vida, nós teremos uma vida livre de muitos dos problemas, né? Os problemas serão atenuados e muitas situações que poderíamos viver mais, com momentos mais felizes na nossa vida, eles poderiam ser a partir de você seguir a orientação desse livro, né? E partindo para a parte onde nós temos o módulo Curiosidades, você sabia? O século X a.C., período que a maioria dos provérbios foi escrita, é conhecido como a Idade Áurea da Sabedoria em Israel, sob os reinados de Davi e também de Salomão. Apesar de toda a sabedoria de Salomão ter sido transmitida a seu filho, a experiência de Roboão comprova que seguir a sabedoria é decisão pessoal e que as máximas proverbiais não são promessas divinas. Os 30 ditados de Provérbios 22:17 a 24:22 são similares às 30 unidades do texto egípcio Doutrina de Amenemope, escrito antes da época de Salomão. Então, assim, o que tem aqui é que nós temos ditos populares ao longo da história e a sabedoria que Salomão tinha, eles foram de alguma forma aperfeiçoados, né? Outros já foram criados de uma maneira direta, mas boa parte deles podem ter sido aperfeiçoados segundo a orientação do próprio Deus, e aí se tornando ditos, né, ou provérbios para o povo de Deus naquele período, né? Agur provavelmente era um sábio não israelita, como Jó e seus amigos. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal, Provérbios 31. A abstinência total da bebida alcoólica era rara no mundo antigo, mesmo quando se reconhecia os problemas do vício. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então aqui ele está colocando que para os governantes era muito importante não tomar bebida, né, para que não viesse tomar decisões erradas, e aí decisões que pudessem trazer ainda mais opressão para aqueles que já vinham sofrendo bastante, né? Na tradição judaica, Provérbios 31, versículo 10 ao 31, era recitado pelo marido à sua mulher na noite do sábado. Uma esposa exemplar, feliz quem encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. E aí, naquele ponto, né, naquele módulozinho, fique ligado, preguiçosos. Ao ler provérbio, preste atenção aos seguintes aspectos. Preguiçosos. Provérbio tem muito a dizer a respeito de pessoas que não querem trabalhar.
Também a sabedoria. Provérbios é um livro voltado para a obtenção da sabedoria e a melhor maneira de vivenciá-la. Uma vez que Deus tornou Salomão sábio, um homem sábio, faz sentido que Salomão tenha escrito um livro a respeito da sabedoria. Então, Provérbios, né, ele acaba ensinando a melhor maneira de você viver, de você ter uma vida melhor, né? E a gente sabe que a vida é sempre pautada por decisões seguidas, né? A cada momento que você decide, vai sair, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim, a todo instante você está tomando decisões, e as decisões orientadas por Deus, elas, né, vão te proporcionar melhor qualidade de vida, né? Orientações à família. Muitos versículos ensinam os pais a lidar com seus filhos e mostram o modo como os filhos devem tratar os pais. Nós temos aqui também, eu estou aqui só olhando o relógio, faltam 2 minutos. Além de Salomão, alguém mais participou da composição do livro? Então nós temos aqui outros autores mencionados em Provérbios, são Agur e Lemuel. Como nós temos a apostila, uma compilação de bíblias de estudo, então vai existindo com novas aquisições, com novos achados, por isso que a arqueologia ela tem um papel fundamental. Eu estou falando na caminhada cristã, na própria Bíblia propriamente dita. Por quê? Porque ela vem trazer maior clareza a partir de descobertas, né? Então, um exemplo, a princípio a gente não tinha ideia de que o rei Ezequias tinha participado, né, mas a gente vê agora que o rei Ezequias escreveu e o próprio Salomão depois copiou. Então a gente vai observando que Agur e Lemuel, além de Salomão, nós temos as pessoas que foram os escritores de forma direta, né? Escreveram de forma direta, mas também temos participações de outras pessoas, como o rei Ezequias, no qual havia escrito algo no passado, e o próprio Salomão aproveitou para que isso fizesse parte desse livro de Provérbios, que senão poderia ter ficado um manuscrito solta, né, esquecida lá. Como Salomão se tornou tão sábio? No início do reinado de Salomão, Deus disse ao rei que ele poderia pedir o que quisesse. Salomão então escolheu a sabedoria e Deus atendeu o pedido dele. Salomão não demonstrou insensatez ao se casar com tantas mulheres? Sim, porém ele escreveu esses provérbios no início do seu reinado, época em que ainda buscava orientações de Deus. Reflexões. Que conselho proveitoso Salomão deu aos mais jovens? E aí está em capítulo 12, versículo 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. E a gente vai observando isso no nosso próprio dia a dia, né? A gente percebe claramente que pessoas sábias, elas preferem ouvir, né? Ver onde erraram, refletir sobre isso, analisar e ter uma postura diferente no futuro. Mas a pessoa que simplesmente não se toca com isso, né? É o tolo que nunca quer ouvir nada, ele acaba ele dá continuidade a seus erros, né? Na própria vida. Porque as pessoas deveriam prestar atenção aos conselhos de Salomão. Capítulo 12, versículo 9 ao 11. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Qual é o conselho mais importante de Salomão em suas palavras finais? Capítulo 12, versículo 13 a 14. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer.
Então, as mensagens de Provérbios para os dias de hoje, né? Então, o livro de Provérbios é uma verdadeira mina, né, de sabedoria, da prática, independente do tempo. E aqui nós temos algumas reflexões para os nossos dias, mas que são poucas em relação à grandiosidade de mensagens, de orientações que esse livro nos dá. Busca pela sabedoria. Provérbio nos incentiva a buscar sabedoria acima de todas as coisas. Nos dias atuais, onde somos bombardeados por informações e opiniões, é crucial buscar discernimento e sabedoria divina para tomar decisões sábias em todas as áreas da vida. Valor da instrução e disciplina. O livro de Provérbios ressalta a importância da instrução e disciplina como caminhos para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Nos dias atuais, é essencial valorizar o aprendizado contínuo e a disciplina, buscando aprimorar nossas habilidades e caráter. Importância da honestidade e integridade. Provérbios destaca a importância de viver com honestidade e integridade em todas as situações. Nos dias atuais, em um mundo onde a desonestidade e a corrupção são prevalentes, somos desafiados a viver com integridade, sendo pessoas de palavra e cumprindo nossos compromissos. Servo de Deus, serva de Deus, deu a palavra, cumpre aquilo que foi falado. Agendou um compromisso, poxa, esteja lá, seja alguém que esteja no horário, não falte, enfim, tenha integridade, porque tudo isso acaba afetando, né, diante de tudo que tem sido falado, a tua postura diante de Deus e o cartão de visita que você passa para o mundo, né? Cuidado com as palavras. Provérbios nos alerta sobre o poder das palavras e a necessidade de usá-las com sabedoria. Nos dias atuais, onde a comunicação se tornou tão fácil e rápida, é fundamental sermos cuidadosos com o que dizemos, evitando fofocas, palavras destrutivas e calúnias, e, acima de tudo, buscar edificar e encorajar os outros com nossas palavras. Qual é o valor do temor a Deus? Provérbio nos lembra que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nos dias atuais, em um mundo que muitas vezes ignora ou desafia a Deus, devemos manter o temor reverente a Ele em nossos corações, reconhecendo sua soberania e buscando obedecer aos seus mandamentos. Então, assim, nós apresentamos aqui, né, algumas mensagens, reflexões que podemos extrair de Provérbios, são muitas, né? E é importante a gente tentar aplicar esses princípios em nossas vidas, a fim de experimentar uma vida de sabedoria, integridade, comunhão com Deus, e que possamos ser sábios, ter discernimento em todas as nossas decisões e viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas, né? E para finalizar, Provérbios no olhar para lembrar. Busque a sabedoria e evite fazer tolices. Sem Deus não há verdadeira sabedoria. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Um provérbio oferece bons princípios, mas nem sempre promessas. Isso são bons conselhos, são excepcionais, mas não são promessas, tá? Em diversas situações, você pode escolher entre responder de uma forma sábia ou de uma forma insensata. Então, espero que tenham curtido, tenham gostado bastante desse livro de Provérbios. Ele nos orienta de forma plena, né, sobre uma vida que teríamos, né, um excelente viver, né, com princípios, com integridade, com honestidade, com sabedoria, formas sensatas e equilibradas de agir, né? A gente sabe muito bem que às vezes tem momentos que a pessoa que irritada responde de qualquer maneira e aí ela vai arrumando cada vez mais problemas e ela chega à conclusão que nada para a vida dela está dando certo e ela vai entrando numa espiral praticamente como se fosse um rodamoinho que você fica rodando e não sai daquilo. Então, o grande conselho de Provérbios é que você tenha sabedoria no agir,
no falar, que você seja uma pessoa íntegra, que você possa doar amor, possa doar alegria, que você, acima de tudo, tenha paz com todos. Busque isso de forma plena, não tente agir de forma ignorante, precipitada, ansiosa, julgando ou se precipitando em falar coisas que às vezes você julga que seja uma verdade, mas que isso não, em muitos momentos não são, né? Então muitas pessoas às vezes acreditam que várias concepções fazem parte de uma verdade na cabeça dela, mas que em muitos momentos não são. E aí basta cada dia o seu próprio mal, né? Então vamos andar de forma equilibrada, de uma maneira justa, que você não venha trazer dano, trazer prejuízo para ninguém, né? Mas que você procure sempre o bem-estar do teu próximo e que você também busque agir sempre de uma maneira que você venha alegrar o coração de Deus, tá? Então que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um e todos digam amém. E todas as dúvidas que vocês tiverem, porque a gente tem sempre as aulas ao vivo, né? Mas escrevam tudo. E se vocês puderem compartilhar ali no grupo ou enviar para a Marcela também, ela me repassa, enfim, não tem problema algum. Mas hoje, como houve esse imprevisto, então houve a necessidade de se gravar, tá? Mas não fiquem com receio de mandar as dúvidas ou perguntas, ou se algo não ficou de uma maneira muito clara, tá bom? Fiquem com Deus.